Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos iniciando a lição número 2. Eu confesso que essa lição 1 me trouxe muito aprendizado sobre a maneira como eu devo olhar o livro dos Salmos. A gente viu na semana passada, que Jesus citou os Salmos como uma parte das Escrituras, que de fato faz parte, Tanto o Evangelho de Marcos como o Evangelho de João, quando Jesus cita, ele fala: "Vocês não viram o que diz as Escrituras?" E isso estava relatado em um Salmos, Então, assim, os Salmos, embora sejam considerados como um inário do povo judeu, ele também era considerado como escritura, como parte das escrituras, evidenciando que ele não deve ser descartado, até porque a Bíblia de Jesus Cristo era o Antigo Testamento e também o livro dos Salmos. E agora, na lição dessa semana, a gente vai entender um pouco sobre o tema Ensina-nos a orar. E qual seria o motivo ou o incentivo para nos dar desejo de oração, se não no livro dos Salmos? Qual seria o melhor livro de incentivo, de motivação, de nos dar empolgação do que o livro dos Salmos? O texto aqui de Lucas 11, verso 1, Jesus então estava para ensinar o povo a orar, e esse texto também Mateus, quando cita, ele está citando dentro do contexto do Sermão do Monte. Então ele desce e ali ele começa a falar ao povo sobre a oração, e aí ele fala da oração do Pai Nosso. E aí até alguns subtítulos de Bíblia falam assim, a oração dominical. E alguns pensam que a oração dominical é a oração para ser feita no domingo. Mas o termo dominical vem de um termo grego, domini, que quer dizer do Senhor. Então Jesus queria dizer o seguinte, a oração do Senhor, e não a oração que era para ser feita em um dia da semana. Um outro ponto que merece consideração é que, diante esse ensino de Jesus, no mesmo evangelho de Lucas, o capítulo 18, o verso 1, ele conta uma parábola de um homem que, na verdade, não tinha nenhum tipo de respeito com as coisas de Deus, nem coisa alguma, um senhor, quando ele fala assim, e ensinou sobre o desejo de orar sempre, sobre a importância de orar sempre e nunca esmorecer ou nunca desanimar. Lucas capítulo 18 e o verso 1. E ali ele começa então a contar a parábola daquele homem que, na verdade, era um senhor, e a mulher insistiu realmente com ele para com que ele pudesse considerar a sua situação e lhe dar um auxílio, coisa que depois ela consegue. Então Jesus usa aquela ilustração para também nos trazer a importância de orar com perseverança. Lembre-se, perseverança é uma qualificação do povo de Deus, daqueles que estão esperando a sua volta. Aqui está a perseverança dos santos, Em outro texto, Jesus falou assim, aquele que perseverar até o fim. Então, a perseverança é manter a nossa vida em condição de confiança em Deus, acreditar em sua palavra e esperar em sua vontade para conosco. E eu pergunto, qual seria outro livro, além dos Salmos, que nos daria tanta importância sobre a expressão de esperar em Deus e confiar nele? Os Salmos 37 fala, descansa no Senhor e espera nele. Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor. Então, assim, esses salmos nos dão uma grande evidência. E é um livro que está no meio da Bíblia, no centro da Bíblia. E por incrível que pareça, o salmo que se encontra no meio da Bíblia é o Salmo 118 e o verso 8. Esse verso também nos dá motivação para continuar em oração, porque o texto diz assim, melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118 e o verso 8. E esse texto também foi utilizado por Pedro em Atos capítulo 4, onde ele fala assim, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, melhor dizendo. Então, quando ele fala importa obedecer a Deus do que aos homens, a nossa obediência envolve submissão, acreditar em sua vontade e esperar em suas promessas. Deus sempre há de cumprir aquilo que ele tem de bem para os seus filhos, e ao seu tempo ele há de fazer. Então, que eu e você possamos entrar nesse mundo maravilhoso chamado Livro dos Salmos, com o contexto de orar com perseverança, orar acreditando e orar crendo que Deus vai nos dar o seu auxílio. Os Salmos, irmãos, ele é um livro fantástico para nos dar motivação para aguardar, acreditar no cuidado de Deus, acreditar na proteção de Deus, acreditar na intervenção de Deus, acreditar que Ele nunca nos deixa desamparado, mesmo em meio à dificuldade que viemos a passar. Então, que os Salmos nessa semana nos tragam motivação para continuar crendo em Deus e nos motive realmente para orar a Ele incessantemente. Oremos ao Senhor nesse momento. Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra e pela certeza da Tua atuação em nossa vida. Nos ajuda a olharmos o livro dos Salmos como um livro também de orações, livro de motivação que nos auxilie a continuar esperando em Tuas promessas e crendo em Tua palavra.
Dá-nos nesse sábado, Senhor, a tua santíssima presença e a atuação do teu Espírito em nosso meio. Perdoa nossos pecados e obrigado pelo estudo de hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, perdão agora no final da oração, acabei tossindo aqui, a garganta faltou um pouco de ar, mas deu certo. Deus abençoe você, um ótimo sábado em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.